aí galera do canal Escola de Profetas, tudo bem com todos? Estou aqui para postar mais um vídeo hoje e hoje eu quero trazer para nossa reflexão um tema bem legal para alguns e uma bomba para outros. Tudo vai depender de onde você está, da sua ideologia, da sua cabeça, do que você pensa e o que você acha, né? Então eu quero primeiro começar dizendo que o nosso canal é um canal de estudo religioso, né? Então a gente tenta abordar aí os mais diferentes assuntos dentro de um cenário espiritual, dentro de um cenário religioso. Quero deixar bem claro que tudo é com respeito, né? Não existe a intenção de desrespeitar nenhum segmento religioso, mas abordamos sim uma visão geral de todos os segmentos, o que cada segmento acha ou pensa, ok? Em relação a um determinado assunto. Então, os nossos vídeos aí, com o passar do tempo, a gente vai tentando trazer uma reflexão sobre a realidade hoje do mundo que a gente vive, dos sistemas religiosos, o que as pessoas pensam, o que estes sistemas ensinam, e a gente tenta fazer uma análise aí de cada sistema, né? O que está acontecendo com o mundo hoje, como que está a cabeça das pessoas em relação a Deus, em relação ao mundo espiritual. Então nossos vídeos eles são sempre tentando fazer uma reflexão sobre estes conteúdos. E hoje não é diferente. Hoje o tema do nosso vídeo é a religião sem nome, né? E o que a gente vai tratar nesse vídeo. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Meu nome é Nelson, do canal Escola de Profetas. Espero que você goste e possa estar aí fazendo uma reflexão na tua vida sobre os assuntos que eu vou colocar aqui. Se você nos acompanha, dá um like, se inscreve, deixe sugestões de vídeos, porque a gente quer com liberdade de poder pensar, refletir sobre determinados assuntos, ok? Aqui é proibido alguém tentar converter alguém a alguma coisa. Ninguém quer converter ninguém a nada. A gente quer estudar as diferentes formas que cada segmento entende o mundo espiritual, Deus, a terra, a criação, criaturas e tudo que rege o nosso universo. Então, espero que você tenha aí a sua mente voltada para pensar com liberdade e avaliar tudo que a gente vai estudar neste vídeo, ok? Vamos lá, galera. Vamos dar início. A religião sem nome, né? Título desse nosso vídeo. Então vamos começar tentando entender o que é religião, né? Religião é um mecanismo, um sistema, né? Um grupo de pessoas que dentro de uma realidade e de um conjunto de informações buscam se relacionar com Deus, religião, religar, se ligar a Deus. E hoje no mundo que a gente vive, cada grupo desenvolveu um sistema para fazer isso. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje. Provavelmente quase todos que estão assistindo estão envolvidos direta ou indiretamente dentro de um destes sistemas que tem nome, tá? Então nós temos aí judaísmo, cristianismo, espiritismo, budismo, islamismo
e todos os outros ismos, né? E obviamente você aí pode se identificar dentro de um destes grupos, ok? Então é sobre isso que eu queria falar. Para iniciar nosso vídeo, eu queria que a gente fizesse uma reflexão e que a gente voltasse no passado. Volta, mais um pouco, e muito próximo da criação dos seres humanos, né? E aí, obviamente, cada segmento vai ter uma interpretação de como isso aconteceu, né? E aí a gente esbarra por interpretações que vêm lá da origem, Adão e Eva, a reprodução. Aí nós temos as interpretações, né, de como isso aconteceu. Nós temos problemas graves em relação a todas as ideologias em relação a isso, porque quase todas elas não conseguem explicar pré-história, antes, né, início, dinossauro, homens primitivos. Então a gente já inicia com um grande problema que ninguém consegue, dentro da sua ideologia, trazer uma informação muito esclarecedora sobre isso. Então a gente já tem um problema na origem, na criação, né? E poucos têm coragem de fazer isso, né? Então a gente tem esse problema e cada um com seu argumento. Obviamente, se você for fazer uma enquete com 100 pessoas dos diversos segmentos, você vai ter 100 respostas diferentes. Nem dentro do mesmo segmento, né, da mesma ideologia, se você pegar 3 líderes, você vai ter 3 respostas diferentes. Conclusão: ninguém se entende em relação à origem, ok? Mas independente desse cenário, vamos voltar lá atrás, no tempo em que o Criador criou as suas criaturas e criou o homem, que tipo de relacionamento existia. E é exatamente nesse ponto que eu quero iniciar nosso vídeo hoje, tá? Existia, sim, uma ligação entre o Criador e o homem. E esse sistema, né, de relacionamento único, não existia diferentes formas de fazer, de ter esse relacionamento. Ele era um. O Deus Criador se relacionando com o homem, independente do período e do espaço de tempo que isso ocorria. Mas no princípio, esse relacionamento era feito de uma única forma. Ok? Então a gente inicia nosso vídeo entendendo o que é um relacionamento entre o homem e o Criador. Só que em determinado tempo, um dia, um cidadão decidiu construir uma torre porque ele queria alcançar os céus e criar uma nova forma de se relacionar com o Criador. Eu vou construir uma torre, vou subir nessa torre e vou me relacionar com Deus. E esse dia chegou, né? Então o cidadão aí construiu a torre e criou uma nova forma de se relacionar com Deus. E durante a construção dessa torre, milhares de homens, entendendo e querendo participar dessa nova ideologia, começaram a construir uma torre para poder se relacionar com o Criador. E aí a gente tem duas formas de se relacionar com Deus: a original e essa segunda forma de construir uma torre para se relacionar com Ele. E aí dá origem à religião, uma nova forma de religar o homem a Deus. Ok? Então, quando se constrói essa torre, você formula
uma nova forma de você tentar esse relacionamento. E você cria o quê? Um livro, uma literatura de como construir essa torre. Como que eu construo essa torre? Né? O que precisa para subir nessa torre? O que você precisa fazer para você ter acesso à torre que eu construí? E aí se cria uma escritura, se cria um livro e todos empenhados nessa causa. Só que quando a torre chega lá em cima, cada homem submisso a quem construiu a torre começa a pensar e dizer o seguinte: eu também posso construir a minha torre. Eu não preciso mais ser submisso a este líder, eu não preciso mais compactuar com ele, servi-lo, trabalhar para ele, para me relacionar com Deus. Eu simplesmente desço, vou para outro território e lá eu construo a minha torre e eu vou me relacionar com Deus do meu jeito. E aí cria-se a religião. Então, dentro das escrituras aí que a gente acompanha e estuda, diz lá que aí Deus dividiu as línguas. Cada homem começou a ter a sua própria língua, tá? Independente se esse cenário ele é físico ou se esse cenário é espiritual, o fato é que aí surgem as religiões. Cada homem desce e vai construir a sua própria torre para se relacionar com Deus. Eu quero fazer uma analogia desse fato com a criação das religiões, ok? Então hoje a gente tem aí uma quantidade enorme de religiões, sistemas religiosos, mecanismos criados por homens para te ensinar como se relacionar com Deus, ok? E, obviamente, cada um vai dizer o seguinte: eu estou com a torre feita no padrão determinado por Deus, subam na minha torre que vocês alcançarão os céus e se relacionarão com Deus. Então, cada um tem o seu livro e a sua forma de construir essa torre e convidam a todos para entrar na sua torre, porque a sua torre é a torre que conduzirá o homem a Deus de forma verdadeira. E temos aí espalhado pelo mundo uma quantidade muito grande de torres erguidas, cada um defendendo a sua torre, a sua ideologia, o seu livro e convidando as pessoas a serem participantes desta obra. Isso chama religião, ok? Então aí hoje dentro de um cenário, obviamente se a gente for falar a nível mundial, quantas torres tem espalhadas por aí com líderes ensinando suas verdades, a conta é muito alta, o número é muito grande. Como nós estamos no Brasil, eu vou aí diminuir o leque de religiões e a gente aqui no nosso canal, geralmente a gente trata de judaísmo, judaísmo messiânico, cristianismo, espiritismo. E dentro do cenário brasileiro são estas religiões que dominam e ensinam as pessoas a se relacionarem com Deus, ok? A pergunta é: que torre que você tá? Né? A pergunta é: que te ensinaram? A pergunta é: quais são, né, os livros que você usa? A pergunta é: como que está o mundo? Como que estão as pessoas, né? Então, tanta gente se relacionando com Deus e por que que o mundo está cada vez pior? Obviamente, você do alto da sua torre vai gritar para todo mundo, é porque os outros não vieram para a minha torre, eles estão na torre deles. E aí a gente entende porque o nosso mundo hoje vive esse cenário
complicado. E aí é um segredo espiritual muito grande, tá? Todos os homens no alto das suas torres passam a vida toda não preocupados em se relacionar com Deus, preocupados em dizer que a torre do outro foi construída de forma errada. Vocês estão errados, a sua ideologia é errada, vocês precisam vir para a minha ideologia, porque eu e nós recebemos do Criador e somos os portadores das verdades. Isso, obviamente, em todos os segmentos, cada qual vai pensar assim, defendendo a sua ideologia e aquilo que aprendeu. Né? Isso dentro do judaísmo, dentro do cristianismo evangélico, católico e dentro do espiritismo. Ok? E cada um está dentro da sua torre e cada um dentro da sua ideologia. E ninguém se entende. Tá? Então hoje, porque se a gente tem tanta religião, porque o nosso mundo vai mal das pernas, né? Porque está todo mundo com problemas. Porque as coisas estão caminhando cada vez pior e a tendência é piorar, né? Exatamente por causa disso, né? Porque se perdeu a condição inicial fora da torre de um relacionamento genuíno e verdadeiro, e hoje o ser humano não consegue mais viver esta realidade original de se relacionar de forma verdadeira com o Criador. Cada um criou seu mecanismo de relacionamento. E o que está destruindo o mundo não é o mecanismo, né? É que a vida toda uma torre guerreia contra a outra torre, né? Então, quem entende e reflete e faz uma meditação em relação ao que eu estou falando, todos os sistemas religiosos hoje guerreiam entre si, né? Palavras lançadas, pensamentos lançados, isso move o mundo espiritual e cria um cenário de destruição. Os homens estão se destruindo, cada um dentro da sua torre, tá? Judaísmo agredindo cristianismo e espiritismo. Cristianismo agredindo judaísmo e espiritismo. Espiritismo defendendo a sua ideologia, realmente acho que é um dos que menos agridem, são os espíritas, ok? Mas o circo está montado, né? A gente vive hoje essa realidade e o mundo espiritual está em guerra, por isso que ninguém tem paz, ok? Dentro dos próprios segmentos, dentro da mesma torre, os homens também não se entendem, né? Então se a gente pegar e vamos dar um exemplo aí, né? Cristianismo, né? Então se criou a torre chamada Vaticano, né? É uma das torres mais altas que existe hoje, né? É um sistema religioso que se denomina a Torre das Torres, a maior de todas, né? E a gente olha para aquele cenário e tenta entender o que tem de verdadeiro nesse governo. Uma torre independente, com o seu próprio banco, o seu próprio território, o seu próprio país, as suas próprias leis, seus líderes ostentando um alto grau né, aquela ostentação realmente visível aos olhos de todos, e se denominam, né, os senhores, donos das verdades, e dessa torre realmente uma quantidade muito grande de homens dentro desse segmento, e cada um criou a sua torre. Então a gente tem um segmento hoje cristão que já se dividiu em evangélicos e católicos, né? Então você vê que cada segmento desse é uma torre que está sendo erguida. Cada um com a sua ideologia. Aí a gente tem aí cada torre com seu livro, e cada livro ensinando um caminho para se relacionar com Deus. Então, se você pegar no segmento evangélico, entre eles também se subdividiu.
nossa visão, nossa interpretação. Somos batistas tradicionais, nós somos pentecostais, nós somos adventistas, nós somos A, B, C, D, cada um construiu uma nova torre e cada um tenta alcançar Deus da sua forma e temos aí dentro do cristianismo um leque gigantesco de torres, né? Dentro do judaísmo não é diferente, né? Segmento judaico ortodoxo, que dentro da nossa ideologia é A, B e C. Aí nós temos o segmento B, que não concorda com o segmento A, porque a nossa cultura é diferente. E aí nós temos os as inúmeras interpretações de seus livros, né? Os segmentos que são a favor de A, B e C, o segmento que é contra, né? E aquela ideologia, nós somos os portadores das informações do Criador, porque ele delegou a nós a incumbência de trazer a verdade às nações. E dentro da torre, eles lá de cima, né, criam um sistema e uma forma de ensinar as pessoas como que elas devem se relacionar com Deus e que esse relacionamento só é possível através deles. Se você entrar na torre deles e através deles, eles vão te ensinar como se relacionar com Deus através do seu livro, ok? Só que entre eles também houve divisão, né? Alguns deles dentro da torre, com instruções divinas reveladoras e profundas, decidiram em um determinado tempo revelar às nações aquelas verdades e eles foram perseguidos e jogaram eles lá de cima da torre e esses sábios morreram porque aquilo que eles entendiam, aprenderam, não poderia ensinar as pessoas como construir aquela torre. E aí a gente entende que é uma outra torre vivendo uma outra realidade, né? Então, dentro do segmento do judaísmo tem várias torres também. Dentro do cristianismo, cada um dentro do seu livro, dentro da sua realidade, cada segmento construindo a sua torre, escrevendo o seu livro de como construir, né? Dentro do segmento espírita, todo um universo de espiritismo também é dividido, né? Então tem espiritismo kardecista, umbandista e XYZ, e cada um com a sua torre, tentando se relacionar com o mundo espiritual. Então, pessoal, triste, mas real, né? Hoje a gente olha para esse cenário de fora e você tenta entender o que está acontecendo. E quando você olha para o mundo, você vê um mundo decadente. Por quê? Porque uma torre agride a outra. Uma torre vive a vida toda combatendo a outra torre, né? E o que a gente pode fazer, né? Então esse é o grande problema, né? Primeiro, identificar que isso é real. Primeiro, ter coragem de falar realmente é isso que está acontecendo. A gente, num primeiro cenário, entender que essa configuração ela está presente e a cada dia novas torres são erguidas, tá? Então a pergunta que fica, quem é a pessoa que tem a consciência que está dentro da torre? Número 1. Número 2, quem quer sair da torre e voltar àquele relacionamento original sem torre, né? Pergunta que eu faço para você. Hoje a gente vive um cenário em que as pessoas saem de uma torre para entrar em outra, tá? Isso chama-se converter. Eu me converti a XYZ, né? Vocês precisam se converter, vocês precisam sair da sua torre
e entrar na minha torre, que a minha torre está com a verdade, né? Então hoje as pessoas estão extremamente perdidas porque elas não sabem mais em que torre que elas devem entrar, né? Então, a gente entendendo esse cenário, a gente precisa fazer uma reflexão no meio de tudo isso, o que é verdade e o que é mentira. Obviamente, cada líder vai falar que a verdade é a dele, obviamente, né? Só que a gente, pessoas inteligentes, podemos refletir e fazer uma avaliação, né, do que está acontecendo e o que é verdade, né? Então, a gente pode, num primeiro instante, entender que verdade, algumas verdades, elas são inerentes à torre. O que a gente tem por verdade hoje? Uma verdade é que o mundo espiritual existe, né? Isso é uma verdade, independente da torre. Outra verdade é que nós estamos numa guerra espiritual, independente da torre. Essa guerra está acontecendo na vida de todas as pessoas no mundo, né? Independente da cidade que você nasceu, a gente hoje tem um conflito muito grande, né? O mundo espiritual está em movimento, isso também é verdade, né? Independente da torre, né? Outra verdade, o mundo está piorando, isso também é uma verdade, independente da torre que você esteja, né? O mundo está piorando. Outra coisa, as pessoas em 2019 têm acesso à informação, estão pensando mais, refletindo mais, e se a gente tem a oportunidade de fazer um vídeo, é porque esse vídeo está chegando até você. A velocidade da informação é muito grande, isso também é uma verdade. E as pessoas precisam agora, o quê? Entender que esse cenário é real e começar a pensar o que eu preciso fazer para me relacionar daquele modo original, para eu ter um relacionamento verdadeiro com Deus, entender o mundo espiritual e poder assim ter paz. Em que torre que você vai subir para adquirir isso que eu estou propondo para vocês, ok? E aí já é uma questão que a gente, entendendo esse cenário, a gente pode tomar uma atitude, a gente pode fazer uma reflexão, né? Cada torre, obviamente, tem o seu pacote de salvação, né? Torre judaísmo, olha, se acontecer isso, você vai estar bem na fita. O cristianismo tem seu salvador, o espiritismo tem os seus anjos de luz e seus mentores que se comunicam e explicam como você tem uma vida espiritual saudável, e cada um tem a sua fórmula e o seu Deus, né? Então a gente precisa entender que isso é real também e que você tem que fazer uma escolha, né? Você tem que fazer uma escolha. E a reflexão que eu faço é o que aconteceria, né? Se você descesse da torre e essa torre ela está dentro de um território espiritual e tem um portão. O que aconteceria se você descesse da torre, saísse pelo portão, fechasse a porta e ficasse do lado de fora, observando as torres, cada uma fazendo aquilo que bem entende fazer. E você do lado de fora, sem estar presente ou envolvido com alguma destas torres, lá fora, de longe, você busca se relacionar com o Criador. Você busca um relacionamento verdadeiro. Você busca instruções através de revelação, através de meditação, através de oração, receber instruções que podem te acessar por você não estar dentro de uma das torres. E aí você consegue entender e ter uma noção de uma realidade talvez diferente. Porque o que acontece, pessoal, pense comigo, eu não sei a torre que você está, mas quando você está dentro de uma torre,
Todas as informações que estão dentro da tua cabeça foram te passadas, foram te ensinadas para você viver a tua vida dentro dessa torre. Qualquer informação exterior que seja até do próprio Deus Criador, se chegar até você e não estiver em concordância com aquilo que te ensinaram, você não tem como absorver essa informação, porque você tem um mecanismo de defesa que, se o próprio Deus te revelar algo que não é pertinente àquela torre que você está, você não vai assimilar, você não vai captar essa informação. Você só vai captar informações pertinentes àquilo que te ensinaram. E aí nós temos um grande problema. Todas as pessoas estão com a sua mente voltada para aquilo que te ensinaram, para aquilo que a tua torre diz que é verdade. E se existe alguma revelação diferente disso, você não tem como receber. Só que, se você descer da tua torre, sair fora e de longe, buscar esse relacionamento com liberdade de pensar, liberdade de discordar, liberdade de confrontar, liberdade de receber do Criador revelações, você é um pote vazio e limpo que está sim na condição de poder receber informação. Então, querido, essa reflexão hoje é para a gente pensar, né, que se não é isso que está precisando, a gente tentar tirar um tempo particular, você e o Criador, fora dos sistemas, né, para você poder sim receber aquilo que é real, tá? Só que nós temos um grande problema se a gente decidir fazer isso, né? Algumas pessoas estão decidindo fazer isso. Você está disponível a pagar o preço que você vai pagar se você descer da sua torre, atravessar o muro e ficar do lado de fora sem torre? Você está preparado para pagar o preço que você vai ter que pagar? Mas, Nelson, que preço que é esse? Então eu vou falar para você, tá? Primeira coisa que vai acontecer com você, você vai ser excluído da sociedade, ok? Então vamos lá em cada segmento, né? No judaísmo, se você pensa, né, em abandonar a torre e ficar do lado de fora, né, você não é mais participante do povo, você não vai mais poder se relacionar com Deus, né? Você é um exilado, você é uma pessoa idólatra, você é uma pessoa que não é subordinado aos líderes que esses sim se relacionam com Deus, você é excluído dos grupos e você não pode participar daquela torre, das celebrações, das festas, porque você é uma pessoa que pode, quando você entrar dentro dessa torre, contaminar a torre. Então você é excluído. Isso dentro do judaísmo, tá? Dentro do cristianismo, se você decidir sair da torre e for lá fora tentar se relacionar com Deus, você é rebelde, você é um desviado, você é uma pessoa que está doente, e eles vão pegar o teu nome e colocar lá na parede do templo para Deus te curar, porque você é uma pessoa que está com problemas, né? E assim, de segmento em segmento, você passa a ser um excluído. Tá afim? Quer pagar o preço? Então, cada segmento, a gente sabe que é assim que acontece. Então, se você decidir fazer isso, se você decidir se relacionar de forma verdadeira, como antes da criação das torres, no princípio, você será excluído da sociedade, ok? Você será uma pessoa perseguida, você será uma pessoa que todas os líderes das torres, né, vão te odiar, né? E você vai ter que viver essa vida solitária e buscando aí um relacionamento genuíno e verdadeiro, como aconteceu no princípio. Tá afim?
Tá a fim de pagar esse preço, né? Então, é uma reflexão que eu estou fazendo com você. E a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: quando você tiver nesta condição, qual é a tua religião? Qual o nome dela, né? Então, por isso que o tema desse nosso vídeo é a religião sem nome, ok? Porque o ser humano conseguiu construir tantas torres e dar nome para estas torres que não existe um nome para um relacionamento verdadeiro com o Criador. Não existe hoje uma denominação, né, que dentro dessa configuração possa ser alguma coisa, porque são os exilados, os rejeitados, aqueles desobedientes, né, aqueles rebeldes que não querem Deus, estão com problemas e estão aliançados às forças das trevas, né? Então é muito legal a gente refletir e entender que hoje a igreja do medo, né? O sistema religioso do medo, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no espiritismo e nos outros segmentos, é a mensagem de que se você nos abandonar, você vai ver o que vai acontecer com você, né? A doutrina do medo, a igreja católica, quando queria dominar o mundo, lá no século IV, né, já trouxe para o ser humano essa ideologia de que nós governamos, nos obedeça se você quer se relacionar com Deus e viver em paz, porque fora da nossa torre a batata vai assar e você vai ver o que o inimigo vai fazer com você, né? Então é esse cenário que a gente vive hoje, um guerreando contra o outro, independente da denominação. Independente da denominação. E dentro dos próprios segmentos. Judaísmo briga com o judaísmo. Cristianismo briga com o cristianismo. Espiritismo briga com o espiritismo. Aí tem o islamismo, o budismo e a gente vai aí afora, né? Então nossa reflexão realmente em relação a esse vídeo é para você pensar, fazer uma reflexão, qual que é o nome da religião, né? Se você sair do sistema, sair da caixa, do lado de fora olhar para tudo isso e falar: Deus, meu relacionamento é vertical, eu e você. A primeira coisa que as torres te ensinam é que você não consegue fazer isso, ok? Cada torre vai te ensinar que você não consegue fazer isso. Você só se relaciona com Deus dentro da torre. Fora da torre você não se relaciona, né? Só que lá no princípio não tinha torre. Lá no princípio não tinha líder. Lá no princípio não tinha alguém te ensinando como você se relacionava com Deus, ok? Então a gente vive um mundo hoje extremamente complicado em relação às coisas espirituais, tá? Mas existe uma verdade que fora da torre todas as pessoas podem sim se relacionar com Deus, tá? Você simplesmente pega, fecha a porta do teu quarto e você tem um particular ali, ok? Você pode sim se relacionar, você pode através da meditação, da oração, receber revelação, receber instrução do que você precisa fazer para cumprir os teus propósitos nesta vida, ok? O grande objetivo, meu amigo, teu e meu, é descobrir quais os propósitos que você tem que cumprir, né? E de dentro da torre, cada torre vai te dar uma fórmula para você fazer isso. Só que esse propósito ele não está dentro da torre, ele está fora da torre, né? Então esse vídeo é para a gente tentar fazer essa reflexão e o mundo está esse caos por causa disso. Um querendo discutir, debater e agredir o outro. Todos os segmentos hoje eles lançam palavras e pensamentos para agredir a religião do outro, e isso está tudo guardado no mundo espiritual. Só que a quantidade é tamanha, né, que toda essa energia de um combatendo o outro, ela está no mundo espiritual e ela está fazendo a Terra ser o que a Terra é. Um mundo hoje perverso, um mundo hoje que ninguém tem paz em nenhum lugar, porque
nós dentro da torre somos participantes desse grupo que está destruindo o planeta. E cada torre está aguardando o Salvador. Cada torre está esperando vir alguém que vai resolver esse problema. No judaísmo estão esperando alguém vir resolver esse problema. No cristianismo estão esperando alguém vir resolver esse problema. No espiritismo estão esperando um anjo de luz vir resolver esse problema. Só que, meu amigo, esse problema só vai ser resolvido quando os homens todos descerem das torres, atravessar o muro e se relacionar com o Criador de forma única e verdadeira, sem cada um desejar acessar o céu através da torre, como Nimrod e Tammuz desejaram no início de tudo, né? Então essa é uma realidade que ninguém quer ouvir, né? E você do teu lado aí, nós temos 3 tipos de pessoas que estão pensando 3 coisas diferentes em relação a tudo isso que eu falei, né? Nós temos realmente as pessoas perdidas, que esse vídeo acho que está fazendo muito bem para elas, porque elas estão entendendo que isso é real e elas sim estão buscando uma forma verdadeira de se relacionar com Deus fora das torres. Esse vídeo é para esses. Nós temos o vídeo das pessoas que estão dentro da torre, que é o teu caso, e você nesse momento que está acontecendo é que você está pensando tudo que eu falei, né? Você está fazendo uma reflexão. Se você é uma pessoa madura, adulta, e você tem liberdade de pensar, você está refletindo em tudo que eu estou falando e você vai digerir isso com o passar do tempo e tentando melhorar, né, a sua forma de entender a vida, entender o que está acontecendo com o mundo hoje, tanto espiritual quanto material. Agora, meu amigo, se você é um líder, você quer acabar comigo, né? Se tivesse uma arma aí, você me dava um tiro, né? Porque se você é um líder, meu amigo, e as pessoas entenderem aquilo que eu estou falando, a tua torre vai ruir. E você está apavorado que a tua torre e a tua ideologia desmorone. Obviamente, acho que o que você vai fazer é colocar o meu vídeo no telão e falar: pessoal, Satanás está falando com o mundo, porque olha, né, estão destruindo a nossa torre, né? Isso é obra do capeta, que querem destruir a nossa torre. Se você é líder, você está pensando desse jeito, que você está apavorado das pessoas começarem a pensar e sair da tua torre, né? Porque todo mundo quer o mundo inteiro dentro da tua torre, porque a tua torre, se ela estiver cheia, você é uma pessoa cheia de poder, e é isso que você quer, né? Ninguém está preocupado em se relacionar de forma verdadeira com Deus, ok? Então é um vídeo para você refletir. E pessoal, eu quero deixar, se vocês me permitem, uma reflexão. Se você está dentro de uma torre, você pode sim ser luz dentro dessa torre. Você pode sim, entendendo tudo isso que eu falei, você não precisa sair da sua torre não, descer e ir embora. Isso você faz de noite sozinho no seu quarto, você dá uma descidinha, atravessa o muro e lá você se relaciona com o Criador. Mas eu não estou pedindo para ninguém abandonar a sua torre. Aqui eu não estou pedindo para você simplesmente criar uma revolução. Estou pedindo para você pensar, tá? Então você dá sua descidinha. Essa hora boa para fazer isso é 3, 4 da manhã, tá? Dá uma descidinha da sua torre, tem um tete a tete com o Criador, recebe instruções com liberdade de pensar, porque se você já tiver fechado com o teu sistema, nem vai. Porque qualquer coisa nova que ele te revelar, se não compactuar com a tua torre, você não vai assimilar. Então, dá aquela meditação, volta para a tua torre e seja uma pessoa diferente dentro da torre que o Criador te colocou, tá? Traga para essas pessoas um pouco de discernimento, sabedoria, aquela que você adquiriu do lado de fora. Escute o que seus líderes têm te ensinado e você tem total liberdade de discordar. Só não discorda na frente deles, senão você vai ser expulso, tá? Você tem liberdade de pensar. Você tem liberdade de querer entender tudo isso que eu falei. Então,
fica aí no teu sistema, porque quando você tiver aí, o próprio Criador vai te dar instruções do que você deve fazer aí onde você está, ok? Então, pessoal, é um conteúdo aí de reflexão, não é fácil, tá a fim de passar para o lado de cá e ser rejeitado pela sociedade, né? Então, tá a fim de ser acusado de quem faz isso está ligado com o mal, né? Só que os líderes vão falar para você, olha, quem faz isso aí sai, não tem cobertura espiritual, se aliançou com o lado negro, com, né, o coisa ruim, né? Estão tentando destruir a nossa torre, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa torre, que ela é forte, porque ela é fincada numa rocha. Isso que você ouve todo dia, né? Como que tá a vida das pessoas aí na sua torre? Quem que tá fazendo um milagre aí? Copinho de água? Faz vinho aí, na hora. Porque tá escrito lá que vai fazer, né? Escrito que vai fazer, né? Então, e aí, como que tá a tua torre, né? Nos outros segmentos a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, pessoal, vão me bombardear, já tô ligado, né? Vão me bombardear, mas não tô preocupado não, né? Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu creio. E só que vai fazer bem para um monte de gente, né? Eu acredito que tem um monte de gente aí que está refletindo e está entendendo esse cenário. E aí, né? Tá afim de ser participante da religião sem nome, né? Qual o nome da religião de quem tá fora da torre? É essa pergunta que eu deixo para você. Se quiser escrever aqui embaixo, se for coisa decente, tudo bem, tá? Se for para bombardear, me acusar, entra na fila, pega a senha, ok? Porque isso é normal, tá? Então, que você possa aí refletir e se você entendeu, né? E sabe qual que é a religião sem nome, ok? Então, um grande abraço, espero que o Criador possa, no teu tete-a-tete, te trazer instruções aí para você ser luz nesse mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.